Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal, né? Deixar primeiramente os créditos para a ESPN Sport Center. Esse debate que acabou de acontecer, eles, né, refletindo a respeito da eliminação do Flamengo para o Al-Hilal, a quanto o Vitor Pereira teve culpa nessa eliminação, os jogadores, se a responsabilidade é da diretoria. Tá um debate assim muito bom, muito bacana mesmo, e bora aí ver pro vídeo aí, bora, vamos acompanhar aí. Vai ter sempre um olhar desconfiado, ou talvez uma euforia exagerada, fora do tempo, e que acaba que vai se converter em uma depressão, em uma crítica. Eu acho que mas o pessoal que está no Flamengo sabe do tamanho do clube, e sabe disso. Que qualquer decisão pode mexer demais com o andamento desse transatlântico gigante que é o Flamengo. Para mim, a coisa é, a decisão de troca de técnico, ela é arriscada e ela precisaria vir acompanhada, mudar o tempo do verbo, precisa vir acompanhada de convicção. Senão, ela não dura muito. Agora, eu acho que é perfeitamente aceitável você, assim, não quero renovar o contrato aqui, vou buscar uma outra opção. Isso é legítimo. Toda empresa tem esse direito. A questão maior é que talvez, aí vai a minha opinião, o momento, né, sabendo que logo depois de Copa do Mundo vai ter pouco tempo de preparação, você não vai ter grandes desafios internos no estadual, e 4 jogos ou 5, se o Flamengo tivesse vencido a semifinal, 5 jogos que podem determinar toda a temporada, vale a pena arriscar? As pessoas são pagas e bem pagas para tomar essa decisão. Pra mim, ou não, né? Ou não são pagas, porque na verdade é uma diretoria amadora. Que às vezes a decisão é assim, não, mas é a Gávea ou é o Ninho? Não, eu preciso falar mais alto que o outro lado. E às vezes não é uma decisão técnica. Outras apostas, como o Marra falou, foram feitas e deram certo. Nesse caso, não, né? Então, é difícil, porque mesmo alguém que seja pago pode também errar. Sim. claro. Ele tem que tomar decisões. Mas talvez pense um pouco mais de conhecimento da parte técnica do que está sendo feito. Vem cá, vamos pensar, será que vale a pena trocar agora? Olha essa situação aqui que a gente vai ter pela frente. Se contratar esse técnico especificamente, é só no começo de janeiro que ele vai poder trabalhar com esse grupo. Exato, e aí você vai ter isso. pouco tempo. Tudo isso pesa, gente. Não dá para garantir que um profissional vai acertar em tudo, mas que ele vai trabalhar sob uma outra perspectiva, a perspectiva técnica e não a emocional, porque, veja bem, o Marra está colocando, desculpa, Mari. Claro. É muito cedo porque o início de temporada do Flamengo é diferente. Porque, na verdade, esse início de temporada é um final da outra. É isso, ainda é temporada, O Flamengo... A temporada mesmo vai começar com o Libertadores. Vai começar com o Libertadores e Brasileiro. Com os clássicos no estadual. No estadual. Gente, e a sequência do Vitor Pereira, vocês viram? Conta aí. Agora, aí vai ter Botafogo, aí Recopa, aí Vasco, aí Recopa e aí Fla-Flu. Vixe, E ali na frente já começa Libertadores e Brasileiro. Então, isso mas por que o Flamengo está começando o ano assim, com todas essas decisões? Porque ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Sim. Isso não pode ser um peso. Mas por que ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Porque tinha acertado no técnico que levou o time a esses 2 títulos, que era o Dorival. Dá para falar que tinha corrigido uma rota, né, Eugênio? Então, sim, se o técnico que foi campeão dessas 2 competições que fizeram o Flamengo chegar a essas disputas agora, não foi considerado capaz o suficiente para dirigir o Flamengo nesses desafios, quem será? Porque não bastaram os resultados, eles vieram. Se esperava algo mais. Não, quero o resultado dando espetáculo. Isso é muito difícil. Aí, quando não vem nem o resultado, quem pode garantir a permanência do técnico? E assim, o Vitor, ele já começa o ano como o profissional mais pressionado do futebol brasileiro. Sim. Ninguém é tão pressionado quanto ele. Primeiro, pelo cargo que ele ocupa. Qualquer pessoa já seria. Segundo, pela forma que ele chegou. Pela forma como chegou, né? De onde ele saiu, né? Porque, assim, tem também o peso da torcida do Corinthians em cima dessa análise, né?
Tem, Pode claro, esquecer, por são as causa da duas maiores repercussão. torcidas, né? Isso, exatamente, né? Pela maneira, de onde saiu, por tudo que está envolvido. E esses resultados das 2 últimas semanas só pressionam ainda mais para essa sequência de 5, 6 jogos que você citou. E a nossa pergunta ali, ela tem dupla resposta. Vitor Pereira tem quanto tempo para acertar o Flamengo? Ou tempo nenhum? Né? Porque não tem tempo. A questão é, o Flamengo vai permitir que ele acerte? Acho que se a gente mudar, ele tem capacidade para acertar o Flamengo? Tem. Claro que tem. Ele não acertou o Corinthians depois de um tempo? Acertou. A direção tem convicção que depois de sair do Mundial, mesmo com um 3º lugar, gente, cá para nós, sair Agora do foi, Mundial, assim, não vai entrar para a história, ficar em 3º ou 4º, vai. Sair do Mundial, depois tem Recopa, 2 jogos e sequência de clássicos. A direção tem paciência para entender que a ideia dele ainda não foi assimilada? Eu acho que não tem. Sabe o que me pega? É assim, apenas um achismo. A Eu não tenho direção opinião. não tem. Ou a direção vai de acordo com a pressão da torcida? Porque o torcedor não vai ter essa paciência. a paciência do torcedor explodiu agora, né? O torcedor não vai ter. É que eu fico pensando assim, fazendo essa reconstrução da história do Vitor Pereira. Faz sentido o Vitor Pereira ser técnico do Flamengo? Para mim faz. Para mim tudo é uma questão de timing. Porque assim, se o Flamengo tivesse contratado ele ali, acabou a temporada, já anunciou o Vitor Pereira, eu não sei se... Entende? Eu acho que o Flamengo, ele é um treinador... Eu acho mais difícil entender porque o Dorival saiu. Eu... Entender quem entra pro lugar dele, eu acho o Vitor Pereira um belo nome. Mas assim, eu entendo a questão do Dorival, de pensar assim, ele ganhou tudo com, né, ganhou não um brasileiro, mas ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele poderia ter ficado, não seria uma grande questão, ótimo. Mas eu entendo quando a pessoa quer algo mais. Não sei se o mais é do estilo de jogo. Tá tudo bem, porque aí desce para aquela visão de futebol que você tem que vai além da taça, que é óbvio que é muito importante, né? Mas entendo, talvez você quer um estilo de jogo que pode ser até perpetuado. Às vezes quer construir com o Vitor Pereira o que talvez o Abel tem no Palmeiras. Ser 1, 2, 3 temporadas com uma filosofia ali. Show, eu entendo isso. O que você está falando faz todo sentido. Mas eu acho que a única questão que pega é o timing. A escolha do Vitor Pereira não é um absurdo. Não, isso não é. Ter tirado o Dorival, para mim, não é um absurdo. Mas a maneira como mas tirou agora, o Dorival foi, né? É isso, Mas eu acho que é o agora timing e o contexto que isso foi feito. Você acaba pagando um preço muito alto. É isso. E aí, assim, já foi feito. Já tirou o técnico, já trouxe outro técnico, já tem consequências. A gente não tem a menor garantia de que o Dorival ganharia também o jogo. Não existe isso. Não. Mas, voltando àquela situação, vai esperar amadurecer o trabalho ou não? Então, a questão toda é, bonito o discurso seu, Mariana. Mas assim, tá longe de ser a realidade dessa diretoria do Flamengo. A vírgula vem, né? Talvez ela quisesse que isso tivesse acontecido com o Jorge Jesus. Fora isso, vamos lá, estou falando do Dorival, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Nunca foi digerido internamente. Sim. Ele saiu do clube campeão brasileiro. Ele tinha rejeição Logo até depois, por grande parte da torcida, né, Eugênio? Um cara que trabalhava lá no departamento interno falou que ele fazia isso ou aquilo, sabe? E aí, opa, manda embora. Sabe, não existe, pelo menos pelas práticas recentes, um plano de construir uma longevidade de técnico. Opa, não deu certo aqui, tchau. E tem mais. Há uma dificuldade de relação com o elenco. Você tem muitos problemas para mexer em certas peças do elenco do Flamengo. Então, a gente falava aqui antes do Mundial. Isso não do Vitor, de qualquer pessoa. Da diretoria. E a diretoria terceiriza isso para o técnico que chega. Sim. E o Paulo Souza foi vítima disso. Foi. Dá um jeito lá, porque... E aí, quem sai quando a coisa aperta? O técnico. É o técnico. Entendeu? É muito difícil lidar com um grupo vencedor. Um grupo que está na história do Flamengo. Isso não é exclusividade do Flamengo. Isso aconteceu com o Barcelona recentemente.
O grupo do Messi, do Piquet, Isso foi tema de entrevista coletiva semana passada de Klopp e Guardiola. É isso. Os dois falaram sobre Quando isso. você tem um grupo vencedor, é muito difícil mexer em certas peças. Antes do Mundial agora, O próprio irmão do Messi falou, né? O Messi não volta pro Barcelona, se ele voltar, o primeiro que saiu é Laporta. ele não mandava estamos mais que o falando de presidente. técnico, né? O Messi era tão grande que mandava mais que o presidente. Né? Ele ajuda a derrubar o presidente, que é o Bartomeu, o presidente anterior. E esse presidente que chega, a primeira coisa que ele faz é tchau Messi. Porque talvez ele entendesse que era necessário, naquele momento, rearrumar a casa sob novos patamares. É uma rearrumação que é dolorida, é difícil, mas que a médio e longo prazo ela acaba sendo necessária. Então, antes do Mundial, você me perguntou, Bruno, vem cá, mas como é que ele vai fazer se o time está com dificuldade? Você, tira uns 3 ou 4 lá e vai fazer isso. Ele, Vitor Pereira, no Flamengo, ele poderia chegar no Mundial e falou, vou tirar o Arrascaeta de início, vou tirar o Gabigol de início, vou botar 2 jogadores a mais de marcação no meio de campo, vou botar um terceiro zagueiro, porque eu vou competir. Já tinha caído. Já tinha caído. Então. E assim, algumas figuras desse grupo que são importantes, já há algum tempo elas precisam ser avaliadas. Como foi difícil fazer uma avaliação no caso dos Diegos, como faz quanto tempo que a gente avalia aqui o Felipe Luiz, e é difícil mexer com o Felipe Luiz. Desde a final da Libertadores do lado Palmeiras, que é questionado se o Felipe ainda está sendo competitivo ou não. Se o Cebolinha deu certo, se o Marinho tá também como esperavam. Estão falando que o Marinho é um desses que pode estar Davi Luiz, o Vidal, que a gente começou a falar, e é só o começo do ano, né? Não, e é isso que eu falo, é mais uma vez questão de timing, porque o Vitor Pereira ele não tem o tempo para ganhar a confiança para poder fazer isso que o Eugênio falou. Porque ele chega agora e fala, cara, eu não tenho tempo nem para treinar, nem para preparar, nem para ganhar a confiança do elenco para fazer isso. Para mim, a grande questão é o timing, porque se ele já tivesse feito isso 2, 3, 4, 5, 6 jogos aí, o time começou a jogar bem, encaixou, vem o Mundial. Cara, se o Vitor Pereira, se o Abel Ferreira quiser botar um Davidson numa decisão de Libertadores, você fala, cara, ele é maluco, mas é o Abel. Sim. O Vitor Pereira, ele não tem o mais, sabe? E o Flamengo tinha tudo isso na mão com o Dorival. Vimos aí o pessoal, né, do ESPN, do Sport Center, debatendo a respeito da eliminação do Flamengo. Eu concordo também com eles na maior parte. Eu também acho que foi um erro da diretoria ter trocado o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira, principalmente por ter trocado e ter esperado até o final do ano para o outro treinador assumir. Eu acho que se tivesse que ter feito essa troca, teria que ser feita uma troca imediata, para dar tempo para os jogadores assimilar, né, essa nova função, esse novo estilo de jogo. Então eu acho que teve essa dificuldade, né, por causa dessa espera. E eu também acho que o Flamengo está com esse problema interno, né? A gente sabe que tinha, né, muitas lideranças ali dentro do Flamengo que agora, né, foram trocadas, não tiveram seus contratos renovados, como os Diegos, que aconteceu, que foi o que eles disseram. E eu também acho que existe esse problema do técnico no Flamengo, né? Tem ali certos líderes, certas figuras que são importantes para a história do clube, né? Certos jogadores que são importantes, mas em determinados jogos eles não estão indo muito bem, não estão jogando muito bem. E tem essa questão do treinador de não fazer a troca. Por exemplo, um jogo em que o Gabigol não esteja muito bem, o Arrascaeta, principalmente o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro não estão bem, e tem essa dificuldade do treinador fazer essa troca, entendeu? Alguns jogos que a gente viu, mesmo sendo assim início de temporada, a gente viu, por exemplo, que o Gerson não estava indo muito bem, mas aí ele não foi sacado, não foi tirado. Então existe essa questão, né, das lideranças dos ídolos, né, que apesar de pouco tempo de clube, eles já são ídolos pelas conquistas que tiveram, né, nesses últimos anos. Existe essa dificuldade do treinador substituir. Então passou vários treinadores pelo Flamengo e a gente vê que eles ficam, né, cheio de dedo, não querendo trocar o jogador às vezes está mal, só vai trocar lá no final do segundo tempo. Então o que o Flamengo precisa é de um treinador que tenha a convicção do que ele vai fazer e que ele bote de fato jogadores que correspondam a esse estilo de jogo que ele quer. E aqueles jogadores que não estão correspondendo, sejam eles ídolos ou não, tira e bota outro. Então eu acho que falta isso no Flamengo. Falta um treinador que tenha pulso e que saiba separar, no caso, o jogador que é ídolo do jogador que está ali competindo, que está brigando, que realmente está querendo
tem vários jogadores no Flamengo que são queridos pela torcida, mas no final de contas o que a torcida quer é um time indo pra cima, um time aguerrido, um time brigando pela bola, sendo competitivo. Então eu acho que falta isso, o treinador, né, ter pulso firme e a diretoria parar de jogar essa responsabilidade pra cima do treinador. A diretoria também tem que chegar lá e falar que a responsabilidade de cobrança é dela e que eles passarem a cobrar, né, o jogador. Tratar o jogador como um funcionário e não como um amiguinho, como um ídolo, como a nossa diretoria infelizmente tem feito, né? Vai lá, o jogador joga mal, a diretoria não cobra, dá o tapinha nas costas e simplesmente deixa passar. Então a diretoria, né, o Marcos Braz, o Landim, eles têm que cobrar e tem que ser pulso firme em cima dos jogadores e não jogar essa responsabilidade para cima de técnico, senão vai passar ano após ano e a gente vai ficar nessa troca de técnico até chegar um técnico, né, que tenha pulso firme, que tenha autoridade em cima dos jogadores, e não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um treinador bom e essa responsabilidade, né, de manter os jogadores ali na rédea, ali, manter os jogadores comprometidos e chamar na responsabilidade é da diretoria. A diretoria tem sido omissa nesses casos. Então é isso, espero que tenham gostado. Se assistiram o vídeo até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele like para fortalecer e até o próximo vídeo. Valeu!